Quem cuida da gente na menopausa? Menopausa e afeto. Esse é o tema de hoje. Eu vou conversar com a Pamela Magalhães, psicóloga fantástica, criadora de conteúdo fantástica, professora, uma mulher que entende de afeto, uma mulher generosa, uma amiga, antes de tudo. E eu quero que a gente, nós três aí, vocês, ela e eu, a gente consiga entender as ferramentas possíveis para neste momento da vida. A Pamela ainda não tá, ela acabou de ter uma. Acabou. Faz uns 2 anos, né, que ela teve uma bebezinha, uma menininha, 3 anos, eu acho. Então, assim, ela não está nesse momento da vida, mas ela é atenta e ela atende pessoas que estão nesse momento da vida, que a gente pode se sentir insegura sim, que o mundo fala pra gente que a gente não é mais nada, e não é assim. Nós estamos mais vivas que nunca. Por isso, espetacular. Adoro. Gosto dessa, dessa áurea de ao vivo. Vamos lá, ela está entrando. Olá! Minha querida, deixa eu ver se eu acendo uma luz aqui melhor. Melhorou? Ai, querida, que saudade, que gostoso Ah, te ver. eu adoro você, tudo que você E faz. Fico feliz de fazer parte. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. você não está nesse momento da vida ainda, mas você atende mulheres que estão nesse momento da vida. E eu acho muito importante, Pamela, a gente, inclusive, entender esse período, por exemplo, da maternidade, né? A gente falou ontem, eu falei com uma médica, né? A menarca, o puerpério e a menopausa, porque no fundo tá tudo junto. São momentos que você se sente com uma oscilação gigante de humor, pensamentos confusos, você parece que seu corpo não é mais seu. O que que a gente, quem acolhe a gente? Ou a gente não depende de ninguém, a gente mesmo tem que armar, entender essas ferramentas para poder se acolher. Como que acontece? Bom, primeiro, boa noite a todos, um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha uma conversa amorosa, né? Uma conversa que agregue para todo mundo que está aqui conosco. Eu acho que você lembrou muito bem, acho que a menopausa faz parte de uma fase da mulher e nós passamos por outras, né? Antes da menopausa são outras fases passadas e tem algo muito curioso que há em comum, que é justamente essas mudanças, Hum, esse barulho dentro da gente, essa sensação de quem eu sou. Porque cada fase que a gente passa mexe com a nossa identidade, né? É aquele hum, momento que a gente é obrigado, né, querendo ou não querendo, a fazer uma atualização de identidade. Eu penso que isso acontece nos momentos mais marcantes do desenvolvimento da vida, da jornada da mulher. É tão interessante que muitas pacientes minhas já disseram assim: nossa, estou entrando no climatério, estou entrando na menopausa, ai, Pamela, eu estou me questionando quanto à minha feminilidade, né? Eu estou questionando quanto à minha mulher. E eu fico pensando que interessante, porque isso é justamente para lembrar que você é mulher, né? Para lembrar que você é mulher, porque faz parte dessa história, faz parte desse processo. Então, acho que respondendo à pergunta de quem acolhe a gente, acho que a primeira pessoa que tem que nos acolher somos nós mesmos. sim, Nós mesmas. Porque se tem alguém que pode nos destruir, somos nós. exatamente. Se tem alguém que pode nos colocar para baixo, é a gente. Então, é muito importante que nós entremos em contato com as emoções que nós sentimos, com o que representa isso. Por isso que o pessoal que não sabe, mas a gente deve muito a Maria Cândida, né? Porque ela estava bolando fazer esse movimento para vocês e dizendo assim, fazendo muitos movimentos para que isso acontecesse, porque ela sabe o quanto isso é importante e vocês não sabem, mas ela está super gripada, está super dodói. Eu estava tentando convencê-la a não vir, mas ela disse: eu não posso deixar de falar com as pessoas que estão me esperando. Então, é interessante porque essa, essa entrega da Maria Cândida, esse movimento de sentir todos os, acho que todos
todas as nuances desse momento, é muito empático dela. Então, ela se sente nessa missão e eu acho isso muito bonito. Eu amo você por isso. Eu acho você. Nossa, que corações lindos! Nunca tinha visto esses corações saindo. Eu não sabia disso. Isso aí, eu não sabia disso. Eu Que fiz, mas legal! não, agora não apareceu. Foi Apareceu lindo, só aquela hora. lindo. É. Então, eu acho importante as pessoas saberem que a Maria Cândida está aqui, mesmo dodói, ruim pra caramba, e eu estava tentando convencê-la a não estar aqui, tá? Olha só, porque eu queria cuidar dela, ela falou, não, as pessoas precisam me ouvir. Então, assim, você é demais, né, Maria Cândida? Você é E, demais, você é muito humana e e muito faço das, comprometida. das suas palavras as minhas É, palavras com é relação a você. fantástico, né? Você é maravilhosa. Então, a gente se viu outro dia e ela estava me dizendo como era importante estar aqui falando com vocês, como era necessário ela estar aqui falando com vocês. E isso mostra a necessidade da informação. Então, quando nós estamos na menopausa, ou para quem não está na menopausa, ou para quem fala, isso aí não é para mim, olha, gente, vou dizer uma coisa, ou já foi, ou será, ou ou será de alguém próximo e importante para você, né? Então, Exatamente. quando você falou, a Pamela não está passando por isso. Eu não estou passando agora, mas eu vou passar e as pessoas que eu amo, a minha melhor amiga está passando nesse momento, os meus pacientes passam, pessoas queridas passam. Então, eu acho que falta no mundo a gente se informar mais sobre muito do que pode acontecer na nossa vida e na vida dos outros. Né? Eu acho que isso é uma forma da gente amadurecer muito quanto ser humano. Então, quando nós entendemos, Maria Cândida, o que se passa conosco, é uma forma também de carinho. Né? Quando eu começo a me conscientizar, mas espera aí, o que é a menopausa? Né? Que eu estou Não sentindo? negar o Isso. que. Porque, assim, obviamente que todo mundo vai passar, mas você pode passar e fingir que não está acontecendo. Ou É. você pegar, ou sim, falar assim: ah, não, eu não estou acontecendo. Como as mulheres no passado faziam, elas Uhum. fingiam que não tinham sintomas, as É. vós, as bisavós, porque era muito feio. E aí, Pamela, desculpa, só perder essa. Eu termino a linha de pensamento, mas eu tenho uma coisa aqui que você vai adorar e eu também. Não é muito bom, mas que você vai adorar e você vai poder falar sobre isso. Você quer que eu já fale ou não? Claro. Tem um moço chamado Rodrigo, e nada contra, tá, gente? Ele escreveu assim: a mulher de cima, ou seja, eu que estou em cima, já foi bonita, tá? Ele escreveu isso aqui nos comentários. E Cadê? na hora que ele escreveu, eu peguei, e isso, gente, não tem problema nenhum. É bom pra gente entender. Eu sou uma pessoa pública. Gente do céu. Então, se acontece comigo, se acontece comigo. Olha o que acontece com as mulheres quando elas estão neste lugar dos 50 a mais. A gente está vendo aqui, ao Olha, vivo. não é por nada, não é por nada, mas eu acho que o Rodrigo tá cego, viu? Não é por nada, porque acho Então, que mas não Pamela, tem vamos nada a falar ver, não sobre tem nada a isso. ver, não tem nada a ver. Eu acho que assim, a gente vai falar sobre o quanto isso é fora de tudo, mas assim, olha, Rodrigo, você tá bem cego, tá? Você tá bem cego. Só isso que eu quero dizer. Mas além disso, eu acho assim, essa frase do Rodrigo, ele mostra para gente o primeiro, acho que o quanto as pessoas elas estão é, nocivas, o quanto as pessoas elas estão inflamadas, o quanto as pessoas elas estão agressivas, porque é, pode até ser que eu não ache fulano bonito, pode até ser, pode acontecer, mas o colocar isso, falar isso, essa liberdade de falar, esse direito que a pessoa se vê de falar, é muito triste, assim, é muito triste. As pessoas estão muito violentas. O ser humano ele tá muito à vontade para ser violento. Então, Eu sinto que mas ele está muito isso, gratuito nesse momento. tanto as suas seguidoras, quanto principalmente as minhas que estão nessa fase da vida, elas ouvem isso o tempo todo. Você entendeu? Que quanto mais elas Sim, ouvem, sim, e aí elas vão chegando nessa fase da vida, por mais que eu esteja aqui falando, não, vambora, vai dar certo, vamos fazer exercício, sintoma vai passar, tem reposição hormonal, faço 12 lives na semana de menopausa. Não, não, não. Aí tem
um grupo, principalmente masculino, nós não odiamos os homens, a gente quer trabalhar junto com eles, mas tem, e não precisa ser também, coitado do menino falou aqui, deixa ele, mas, Não, assim, coitado não. Desculpa, não, Maria não, Cândida, mas, coitado não. Aliás, última coisa que ele é coitado. Eu acho que assim, o movimento dele é um movimento. A gente precisa, a gente tem que parar de normalizar a agressividade. A agressividade, sim, por exemplo, aqui, nesse momento, a gente está fazendo, vamos lá, nós estamos investindo nosso tempo aqui para passar um conteúdo de qualidade para as pessoas gratuito. Nós estamos aqui na maior das boas intenções. Maria Cândida estava doente, está aqui se esforçando para fazer um movimento de informação, de carinho, de consideração. E vem uma pessoa e é indelicada, e vem uma pessoa e é agressiva. Isso não é normal, isso não tem que ser normalizado, isso tem sim que ser apontado como algo errado. Isso é violento e isso não deve ser feito. Eu acho que a gente então, e tem o cada que que a vez mulher, mais ter isso bem, bem claro. excelente, Pamela, isso aí vou anotar aqui na minha cabecinha, nunca mais, Você mas, sabe, né? outra coisa, essa mulher, quando ela ouve isso, te troco por 2 de 25, menopausa é o fim do mundo, Uhum, porque você não pode dar mais filho, uhum. quando a mulher não pode dar mais filho, você não vale mais nada. Ela ouve tudo isso. Eu É, acho que são duas coisas, né? A primeira coisa é na linha do que eu falei. Eu acho que uma pessoa que fala isso, ela é uma hum, pessoa que já mostra muito dela, é uma pessoa que eu acho que não tem que estar perto da gente, não tem que estar conosco. Primeira coisa é isso. A segunda coisa, nós costumamos a nos afetar muito quando nós não estamos em paz conosco, tá? Então, se eu não estiver em paz, hoje mesmo foi um dia, hoje é o dia, né? Que eu escutei de uma pessoa que eu sou incompetente, né? Escutei que eu sou incompetente, né? Escutei isso. E eu vou te confessar que foi muito difícil escutar isso para mim. Foi muito doído, doeu, né? Eu não me acho incompetente. Eu me acho uma pessoa com bastante competência. Eu sou muito, muito obviamente, né? Não vamos nem esforçada. falar aqui, mas Eu sou muito esforçada. Eu não sou a melhor do mundo. Tenho muito a melhorar, mas eu sou muito esforçada. Mas eu escutei isso de uma pessoa que eu até então admirava. Então foi doloroso. Não foi algo muito bom de se escutar. E fiquei mal com isso. Isso é uma coisa, me senti violentada. Aí que tá. E o meu exemplo é interessante porque é parecido com o que esse cara falou aqui agora, né? Quando você recebe uma violência sem você esperar, sem você imaginar, sem ter uma justificativa, acho que violência nunca tem justificativa, mas às vezes você está numa situação de discussão, uma briga de trânsito, até tem um contexto que sei lá, que as pessoas estão mais inflamadas. Mas em situações como a que aconteceu comigo, a que aconteceu com você aqui, você vê que é uma gratuidade, é uma violência gratuita, é uma agressão. Então, nós precisamos ter consciência de quem somos, nós precisamos estar em paz e nós precisamos, mais do que ninguém, saber do nosso valor. Eu falei que ele é cego porque você é linda, né, Maria Cândida? Você é além por fora, por dentro e por fora. Agora, independente do que eu estou falando, você precisa estar bem com você. Né? Você poderia não ser linda, e isso também não justificaria a conduta desse cara. Né? Eu poderia até não ter a competência que essa pessoa achasse, mas falar isso para mim, da forma como falou, em cima de mim, assim, agressivo, doeu. Então, é importante que nós consigamos entender que momento nós passamos. Estou na menopausa, os meus hormônios estão alterados, eu estou com sintomas difíceis, eu estou dormindo mal, eu estou comendo mais, eu estou comendo menos, o meu corpo está diferente, eu já não consigo me reconhecer por vários motivos, eu estou mais insegura, eu estou mais angustiada, eu estou mais ansiosa. O reconhecer do que eu estou passando não quer dizer que eu tenho que resolver. Às vezes eu acho que as pessoas querem resolver. Eu quero acabar com a ansiedade, eu quero acabar com a angústia. E às vezes você não vai conseguir resolver isso no sim. tempo que você gostaria. Mas você reconhecer o seu momento, você se poupar, você se tratar com mais carinho, você perceber as tantas camadas que você tem, não olhar só para um lugar, mas olhar para todos os outros. Isso acho que faz com que a gente fique mais fortalecida diante dos ataques da vida. Porque a gente tem uma sociedade que ataca, a gente tem sim, a gente tem um machismo arraigado, a gente tem aí uma coisa, muito forte, é muito comum acontecer isso. É muito normal, assim como esse homem falou que eu sou incompetente, é
natural um homem olhar uma mulher que deixa os cabelos brancos e dizer, por que você não pinta esse cabelo? Nossa, né? Então, Isso. é, esse movimento, esse direito que as pessoas se veem tendo, isso acontece. E a gente não vai conseguir controlar os outros, mas a gente vai poder Controlar ter a essa gente. percepção sobre si. E isso vai, com certeza, nos ajudar a nos blindar disso. Uma coisa importante, se permita impactar, porque a violência, a agressividade, como eu disse, ela não é legal. E a gente se perceber, pô, não foi legal, tudo bem. O que eu falo é assim, veio, não achei legal, pô, não foi bacana, machucou, mas não fique para você. É muito importante lembrar o que cabe na gente, o que é nosso e o que é do outro. Claro que incomoda, claro que não é legal, mas deixar a agressividade com o outro e ficar com o que a gente sabe, que a gente percebe sobre nós. Então, isso para mim já é muito fácil, porque eu tô aqui como um para-brisa mesmo, recebendo tudo isso. Então, assim, eu recebo mensagens, principalmente quando eu começo a falar, tem muitos homens que não gostam que a gente queira libertar essa Uhum. mulher, que ela sinta potente, porque muitas vezes ele não fez a lição de casa dele, infelizmente, por isso que a gente tem que ter, eu sei que tem homens aqui, eles têm que fazer a lição de casa deles para a gente caminhar junto. Porque senão Uhum. a gente não vai conseguir caminhar junto. A forma não é você diminuir a sua mulher, mas essa mulher, ela está ouvindo dentro de casa. E É. ela ouve muitas vezes pequenas violências, até da própria, dos filhos e tudo isso. Ah, Uhum. mãe, você não é mais para você e tudo isso. Então, assim, ela tem que ter muita consciência, e essa consciência, acho que é por terapia. Tem muitas terapeutas aqui Isso. que trabalham com você e te seguem e tudo. Então, assim, terapia, rede de apoio, são lives assim, para as pessoas entenderem. E eu fico muito feliz mesmo isso não é coincidência, de acontecer na hora da live. Porque daí a pessoa fala assim, ah, porque com você não acontece. Acontece, e acontece o tempo todo. Só que a Acontece o gente tempo vai ter todo. que buscar lá dentro e falar, peraí, eu cheguei até aqui, eu fiz tantas coisas, né? Eu passei por tantas violências, eu passei por tantas, e não violências, por felicidades também. E como eu não avalio essa jornada como uma jornada positiva, como algo importante, eu estou aqui, cheguei nos 50, não é? O Mareca, aproveitando, né, que acho que o Rodrigo fez um favor para a gente. Fez um É, favor. fez um favor. Obrigada, Rodrigão. Foi boa. É, como que, como você recebe isso quando você leu? Como isso chega? É mais um. Para mim, eu já estou acostumada. Tá? Eu já estou Uhum. acostumada. Quem às vezes não está acostumado, às vezes é minha família, às vezes minha mãe. Sim, quando tem um comentário, são pessoas que são antigas e não entendem que a internet é meio nociva, né? Mas para mim, assim, eu gostaria de estar na frente, todas as seguidoras, todas essas mulheres que são violentadas, elas estivessem atrás de mim e tudo batesse em mim. Sabe assim, que eu tivesse uma capa e tudo batesse em mim, pá, 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 porque eu não ia deixar chegar nelas. Só que, infelizmente, chega nelas e elas vão ter que aprender a lidar com isso. Porque se elas têm 30 e estão te seguindo, 35, ainda estão numa fase de satisfação e tudo. Agora, quando chega aqui, se torna mais difícil. Fora que a gente tem o etarismo no trabalho. Hoje a gente vai falar de menopausa e trabalho às 9 horas da noite, né? Acontece. Então, ela tem que estar com você aí dos 20, nos 30, nos 40. Tá muito fortalecida para chegar aqui. Para mim, eu já tenho um escudo. O Agora, que que para a te deu maioria, força? não. O que que te deu força? Putz, sabe que eu saber. Você é foda, né? Eu saber que eu estou nesse lugar e eu preciso ser uma pessoa pública que está envelhecendo, que está envelhecendo na televisão, que continua ativa, que continua bonita, que continua comunicativa, que continua inteligente, que está mais inteligente até do que era quando tinha 20 anos, 30, que está mais esperta, que está mais bem resolvida. Então, assim, eu preciso mostrar essa mulher e que outras percebam essa mulher dentro delas. Cada uma tem essa mulher dentro delas. Só que elas esquecem dessa mulher. Elas esquecem que elas são essa mulher. Elas falam, ah, eu não sei onde me perdi.
E então, assim, eu saber que eu tenho praticamente essa missão, porque eu acho que nesses próximos anos eu tenho essa missão mesmo, de estar Tem aqui mesmo. e ser combativa. Então, isso me dá força para não estar nem aí para nenhum comentário. E outra coisa, antes, na minha terapia, há uns 10 anos, assim, eu faço terapia desde muito tempo, eu amo terapia, amo terapia, por isso que a gente se dá bem também. Não é que a gente faz terapia junto, mas por isso que a gente Senão você não ia me suportar. Você não ia me suportar. Então, mas eu lembro que a minha terapeuta falou assim, nossa, exatamente o que eu falo para minhas seguidoras hoje, tipo, vê o que você fez até aqui, veja quantas coisas, faz uma lista, olha como você é especial. E eu não conseguia ver isso. Eu não conseguia ver em mim o quanto eu era especial. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Conseguiu, eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo, elas poderem absorver isso, aprender. E eu acho muito legal ouvir de você, porque não é sobre ser bonita, sobre envelhecer bonita ou não, mas é sobre perceber o valor que se tem. Exatamente, tá? Eu acho que é sobre você abraçar a sua história, sabe? Porque no decorrer da vida, a gente vai ser. Obviamente que com a menopausa a gente está numa fase em que esses hormônios eles estão mexidos, em que a gente está mais sensibilizada e que tem, enfim, tem toda uma questão social, nós sabemos disso. Mas eu acho que sempre, nesse momento talvez mais, mas sempre a gente vai esbarrar em situações em que a gente vai ser atacada, em que a gente vai ser rejeitada, em que a gente vai ser Sim, criticada, ridicularizada, que a gente não vai ser aceito, uns mais, outros menos, mas em algum momento eu acho que todo mundo vai ser. E para que a gente consiga lidar com isso, a gente precisa se conhecer. Eu acho que uma pessoa que se conhece, eu te perguntei porque a gente teve uma conversa profunda sobre isso e ficou muito claro para mim o quanto você honra as suas raízes, a sua verdade, essa coisa translúcida que você tem. E eu acho isso muito inspirador, né? Para as pessoas poderem entender, olharem para você e pegarem um pouquinho disso para si. Eu, pelo menos, estou aprendendo com você. De pegar um pouco mais para si e dizer assim: eu não preciso estar dentro de um padrão, eu não preciso corresponder às exigências do outro para ser aceito, para pertencer, mas eu preciso olhar para mim e encontrar o meu lugar naquilo que eu sou. Eu preciso abraçar a minha história, porque quando alguém faz uma crítica sobre o meu corpo, minha celulite, minha barriga, meu cabelo, minha ruga, minha cara, sei lá, eu acho que esse movimento também do outro, de apontar uma sombra projetada dessa pessoa em mim, ou mesmo de tentar me desestabilizar, ou de tentar me tornar mais vulnerável, ou de tentar me diminuir por algum motivo. São tantas as razões das pessoas agirem assim na vida, e a gente precisa saber quem somos. Se nós sim. ficarmos o tempo inteiro esperando que as pessoas nos aprovem, ou buscando estar perfeito, ou ocultando aquilo que a gente acha que não vai ser aceito, para que as pessoas gostem, achem a gente bonito, para a gente ser aceito, para a gente, enfim, estar em voga, não sei. Eu acho que a gente fica escravo de um superficial e a gente se desconecta da nossa essência, do nosso real. E eu acho que é o real que dá para a gente esse sentido de vida. Eu acho que é quando a gente percebe que é muito legal cuidar da saúde, eu acho fundamental. Mas buscar perfeição, eu acho que é uma busca ilusória, infinita, Sim. cruel, aprisionadora, cansativa, desgastante. E nós não vamos ter os nossos afetos, já que é o tema, né? Nós não vamos ter nossos afetos, nós não vamos manter afetos e nós não vamos construir afetos em cima de perfeições buscadas. Hum. Nós vamos construir vínculos, nós vamos ter afetos por nós, pelos outros e acreditar nesse afeto em reciprocidade a partir do momento que a gente se conhece, que a gente gosta da gente e a gente
mergulha nesse bruto, nesse primitivo do afeto. Eu acho que é aí que Perfeito. as pessoas se conectam, né? A conexão está aí. Perfeita, perfeita, perfeita. Aí, vamos um pouquinho mais para frente, se eu posso te provocar aí. Como? Né? Porque muitas mulheres estão aqui, elas falam assim, perfeito o que ela está falando, mas como eu faço isso? Qual o exercício que eu posso fazer? Eu me olho no espelho, e de repente eu não vejo uma pessoa que eu gosto. Eu não vejo um corpo que eu gosto, eu não vejo como a gente começa a gostar da gente, como a gente começa a desenvolver esse amor pela gente, Pamela, que deveria nascer com esse amor, a gente deveria tentar ter esse auto-amor sempre, mas em algum momento eu não sei, a gente se distrai pela vida e a gente valoriza tantas coisas que não tem nada a ver. Amanhã a gente pode cair aí e morrer, sabe? E ninguém vai lembrar, né? Um dia você vira notícia, no outro dia acabou. Então, assim, é tão sobre o que você tem dentro, esse olhar. Quais são as primeiras ferramentas para você desenvolver esse auto-amor, para essa mulher estar mais firme nessa jornada? Nossa, teria que ficar aqui umas 5 horas. Estou pensando para onde eu vou. Eu penso em várias coisas. Eu acho que invariavelmente você começou a live falando muito bem, né? Eu não estou na menopausa, mas estarei em breve. E trato pessoas que estão, né? Mas eu quero dar um exemplo. Eu fiquei grávida numa idade, fiquei mais velha grávida, né? Fiquei grávida aos 39 anos. E obviamente que o meu corpo não era como uma menina de 20 ou de 30, né? Então eu tive muitas reações, muitas mudanças, engordei 16 quilos. É, e eu lembro de uma cena de eu olhar no espelho, a Luma já tinha nascido, eu olhar no espelho e dizer, quem é essa? Quem é essa? Olha, vou até explicar o que aconteceu. Eu saí do banho pelada, olhei rápido no espelho e não me reconheci. Eu tive a sensação que era alguém que estava passando. Olha que loucura. Na minha casa tem muitos espelhos, os armários são todos espelhos, assim, né? E quem é essa pessoa? E era eu, né? E esse exemplo me emociona porque naquele momento me deu um choque, mas eu olhei, eu fiz questão de olhar. Eu fui perto e eu falei, né? Eu não falei, claro, mas eu pensei, eu falei, meu Deus, eu preciso reconhecer essa pessoa, né? Sou eu. Né? E eu olhei para o meu corpo, aí eu vi um corpo flácido, uma barriga que eu nunca tive, vi celulite, olhei e falei, meu Deus, né? Estou sendo muito honesta, foi essa a minha reação. Então, no meu primeiro momento, eu fiquei olhando assim, né? Eu não tinha me olhado, porque o começo, né, nessa fase, a gente tá tão louca ali, dando mamar, não para, não pensa, né? Lavar o cabelo, assim, é um evento. Eu devia ter lavado o cabelo nesse momento. E aí eu parei, assim, fiquei pelada, olhando no espelho e tentando me conectar comigo. E se no primeiro momento eu me estranhei, depois eu comecei a olhar para mim e pensar, esse é um corpo de uma mulher que acabou de dar luz a uma vida. Esse é o meu corpo. É assim que meu corpo conseguiu reagir nesse processo. Existem corpos que não se deformam tanto. Existem corpos que estão perfeitos, lindos, outros piores, outros melhores. Esse é o meu. Foi assim que eu consegui ter o transporte da minha filha. Foi assim. E eu desejei muito ter essa filha. Eu quis muito ter essa filha. Mas eu tive uma gravidez com ansiedade, eu tive uma gravidez em luto. Meu pai morreu, eu descobri que eu estava grávida, meu pai tinha morrido há 3 meses. Então eu passei uma gravidez com muita ansiedade. E na hora que eu olhei, eu comecei a pensar se num primeiro momento eu estava me achando horrorosa, essa é a verdade, estranha, porque aquele corpo não parecia o meu. Conforme eu fui lembrando, eu fui fazendo ligações, eu fui pensando, eu comecei a ter orgulho do meu corpo.
Eu comecei a ficar orgulhosa de eu ter emprestado o meu corpo para gerar essa vida. E eu comecei a ser generosa comigo, acolhendo os meus sentimentos. Foi o que eu pude. Esse corpo, ele é resultado do que eu pude nesse período. Foi como deu para eu fazer. É o meu momento. Se eu não acolher, se eu não abraçar o meu corpo, que sou eu, se eu rejeitar o meu corpo, atacar o meu corpo, ficar reclamando, ficar brigando, ficar já dizendo que eu preciso operar, que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo, eu vou estar rejeitando a mim. E, obviamente, qualquer comentário que, se alguém fizer, uma olhada que meu marido der diferente, se uma tia virar e falar, epa, dá uma engordadinha, pronto, vai ser o caos na minha vida, porque eu estou me odiando. Então, eu acho que a primeira lição que eu daria para quem está nessa fase de ansiedade, de angústia, de estranhamento, de não se gostar, de estar incomodada, seja pelo sintoma, seja pela questão física, seja por tudo junto, que você olhe para si e perceba a sua fase. Esse é o seu momento. Você precisa passar por isso, você está passando por isso. Existe uma coisa na vida que é assim, tem fases que a gente tem que passar. Não tem como não passar, mas nós podemos escolher como passar. A gente pode passar brigando, gritando, xingando, horrorosa, se odiando, negando, ou então reconhecendo, abraçando, se acolhendo, se considerando. Então, eu fiz isso. E eu consegui me cuidar, e eu consegui me retomar, eu consegui fazendo os meus movimentos para eu me perceber. Hoje eu emagreci os meus 16 quilos, tô ainda na luta, óbvio, tô super flácida, claro, mas tô aí na luta. E a vida é isso. A gente não tem que buscar ser perfeito. Isso é uma coisa que eu aprendi. Nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos fazer o que pudermos para que nos sintamos bem. Agora, outra coisa que eu ia dizer, que é o que eu pensei que é muito importante dizer, é que não demore muito para nós, todos nós que estamos aqui nesta live, que não demore muito para você que está aqui escutando, dar importância para o que realmente importa na vida. Que não demore muito para você reconhecer que isso aqui, ó, tem a sua importância, tem o seu valor. Tem gente que amou isso daqui, que tocou isso aqui, que nós mesmos, é o nosso passaporte para a vida, é o nosso corpinho, é o nosso templo. Magro, gordo, com ruga, sem ruga, não importa. Até porque todo mundo vai ter isso. Isso aí, ser dotado, todo mundo vai ter. E se tiver, que maravilha. Sinal que você viveu bastante, né? Sinal que você tem expressão, que coisa maravilhosa. Que você teve vida, história, né? Teu corpo, tua história. E eu acho que se nós entendermos que mais do que a embalagem, existe um interno que precisa ser preenchido. Quando nós começarmos a olhar para o que realmente significa, a vida vai ser outra. Não perca seu tempo buscando ser perfeito ou preocupado em ser assim ou assado para ter alguém, ou para manter alguém, ou para impactar alguém. Não deixe de ir na festa porque você não está com um corpo legal. Não deixe de ver aquele cara porque, minha cara, sei lá o que, a espinha que apareceu. Não deixe de fazer coisas, não deixe de estar com pessoas, não deixe de fazer viagens, não deixe de ir na praia, pelo amor de Deus, não deixe de ir na piscina, não deixe de dar aquele mergulho no calor, em função do que os outros vão pensar, em função do que vão ver, em função do que vão criticar, porque tudo isso é embalagem. O que fica mesmo, o que faz diferença, são os momentos que a gente passa, são as conexões que a gente faz, são as amizades que a gente tem. São os beijos, os abraços, as conversas, as experiências gostosas, as danças, as cantorias, as bebedeiras, os cafezinhos, as comilâncias, as viagens. É isso que importa. Quem tiver com você e quem se preocupar com a tua ruga, com a tua celulite, com a tua flacidez, quem olhar para isso mais do que para você, não merece estar contigo. Quem se preocupar com isso, ou quem deixar de estar com isso, ou quem fizer você se sentir desconfortável por isso, são pessoas pequenas. Eu penso que a pessoa que faz isso,
a gente tem que ter, aqui no fundinho, um sentimento que eu detesto, mas a gente tem que ter pena. Pena. Porque alguém que está olhando isso, você sabe que uma vez eu estava, um exemplo ótimo, eu estava na praia, você sabe que eu estava morando no Guarujá, eu estava na praia e eu estava sentada, eu fico lá direto, eu estava sentada na praia, e aí eu estava com os amigos, aí passaram, sei lá, 3 mulheres, e um colega meu, um amigo lá, comentou, falou, nossa, né, não sei como tem coragem de andar assim. Eu olhei para a cara dele e falei assim, e eu não sei como você tem coragem de falar isso, porque tanta coisa bonita para você olhar, tanta coisa para você ver, e é isso que você vê. Então, eu costumo dizer que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente destaca, é o que há em nós. Hum. Então, enquanto ele passaram as 3 mulheres, ele ficou preocupado com o corpo da mulher. Eu já olhei as mulheres e falei, puta que gostoso, uma amizade de tanto tempo, né? As 3 juntas dando risada, se divertindo. Então, o que importa para você? O que você dá importância? O que você destaca em si? Então, se você está nesse momento da menopausa, primeiro, lembrar que bom que você viveu até aí. Segundo, abraçar a tua fase. Olhar como eu fiz no espelho, na minha Hum. experiência, e falar, qual a minha história? Não tem nada mais poderoso do que fazer as pazes com a própria história. Retomar a nossa história. Lembrar da nossa história. Em vez de olhar a ruga e falar assim, nossa, que horror, olha como eu tô, tal. Falar assim, caramba, mas eu ri pra caramba. Olha como eu dei risada. Eu dei tanta risada que eu tô marcada aqui, ó. Isso aqui é risada, de tanto que eu ri. Então, saber da nossa história, se cuidar sempre, se Hum. sentir bem, mas não seja escrava disso. E Com não ache certeza. nunca, nunca que isso vai determinar o seu sucesso, a sua aceitação, o quanto as pessoas vão te amar ou quantas pessoas vão querer estar perto de você. Você falou tantas coisas bonitas e tantas coisas importantes, né? Você vê que a nossa vibração ainda, a nossa conexão ainda são com coisas extremamente é, banais, negativas, nem sei se eu posso falar negativas, mas assim, o que não importa, o que a gente olha para o outro, o que a gente comenta do outro, a nossa conexão ainda da maioria desse planeta, ainda é por coisas que realmente não fazem nada de sentido. A gente precisa É, mudar esse foco. E quando você muda esse foco, você também muda esse foco para você mesmo, isso. né? Muito se fala em autoestima. E eu dei uma vez entrevista para um podcast até da Renata Ceribelli, e aí ela falou de autoestima. Ah, eu Ai, como adoro você ela. tem tanto, como você tem tanta autoestima? É, é assim, eu acho que a autoestima, ela vai sendo construída aos poucos. Eu não sei se psicologicamente eu dou certo, depois você pode me corrigir. Mas, por exemplo, quando eu vejo que eu tenho assim, eu tenho uma insegurança e eu vou colocando aquilo para fora, e assim, na primeira vez vai ser difícil. Na segunda vez pode ser difícil, mas talvez não seja tão difícil quanto foi a primeira. Aí na terceira vai ser difícil ainda, mas não tanto quanto na segunda e na primeira que eu nunca ia falar, eu nunca ia fazer, eu nunca. Então assim, o cabelo branco. Aí eu quero ter cabelo branco, mas eu sei que todo mundo vai falar e vai encher e vai falar que tá feio e tudo, né? A partir do momento que você coloca assim, olha, por favor, não fala, eu tô feliz e tudo isso, assim, no começo vai ser difícil, depois de um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Mas conforme você vai fazendo, você vai se jogando nesses momentos que de repente seriam negativos ou seriam de discordância de todo mundo, você vai se sentindo um pouco mais forte. E essa fortaleza parece que assim, aos pouquinhos, degrau por degrau, a gente vai ficando mais forte, mais forte, É, mais forte, até que a gente fica tão forte que a gente fala, não, pode falar o que for, porque não me interessa mais, né? E também, quando a gente chega aqui nos 50, 53, e acho que com 60 mais ainda e tal, você percebe o que realmente vale a pena. Né? O que vale a pena neste momento da vida é realmente eu me preparar, eu ter relações saudáveis e eu me preparar para a minha segunda fase da vida, que talvez seja até 80, 90, 100, tomara. mas
se eu estou aqui e eu não faço nada, absolutamente nada, e eu fico maquiando, não de maquiagem, né? Mas colocando máscaras para ninguém me ver, para ninguém ver meu corpo, para ninguém ver, assim, é muito difícil. Isso que você falou, tem que lidar com a verdade, com o real, porque senão vai ser muito difícil. Porque com 60, 70 não vai ter procedimento que vai fazer essa mulher ser jovem, se esse é o objetivo. Não dá mais. Então, se ela não se reconectar com o que tem lá dentro, então a menopausa chega, Pamela, como um desafio, milhões de sintomas para a maioria, mas com uma super oportunidade de realinhamento com você, ser humano. Porque assim, o que eu estou fazendo no mundo, quem eu sou, que mulher eu sou, o que que eu quero deixar para meu filho, minha filha, não é verdade? Você sabe que é engraçado que esse assunto, claro, não é exatamente esse assunto que a gente está falando, mas acho que cabe falar também, que eu acho que é a dificuldade das pessoas lidarem com as diferentes etapas da vida e o envelhecimento, né, que a gente vai Sim, chamar de não ser mais jovem, né? A insistência em querer se manter jovem. Eu acho que esse é o maior problema, né? Essa história de espírito jovem, eu acho que por que espírito jovem? Eu acho que eu posso ter um espírito positivo, eu posso ter um espírito para cima, eu posso ter um espírito com energia, mas jovem faz parte de um período da vida, né? Agora, quando chega a menopausa, por exemplo, o reconhecimento desse meu momento, eu posso sim ser uma pessoa que está envelhecendo, mas eu posso envelhecer muito bem. Eu posso sim exatamente. usar dos recursos que se tem. Por que não? Eu acho legal, eu vou na dermato, vou usar alguma coisa, mas se deformar para parecer o que não se é mais, isso é muito sofrido. Isso é eu acho que é uma luta que as pessoas entram e elas vão se perdendo nisso porque elas não se reconhecem mais. E a falta de parâmetro faz com que elas virem umas estranhas para elas mesmas. Então, de novo, frisar, eu não sou contra as pessoas fazerem procedimentos e Nem cuidarem de eu, si, tem que né? fazer se De jeito quiser, nenhum. Eu claro acho que que se você sim. quiser, você faz. O que eu falo é aceite o seu momento. Eu acho que, seja ele qual for, tá? A gente está falando da menopausa, mas acho que são as etapas da vida. O aceitar do nosso momento é libertador. Né? Eu acho que tudo, até eu falo muito, você sabe, de relacionamento, né? O Sim, término. Porque é uma coisa que dói mais que término, principalmente quando você não esperava, ou quando você não queria aquilo, ou quando você ainda gosta da pessoa, pô, dói demais. É uma pancada. Então, e quando você vai viver esse luto, você vai viver esse luto rumo a quê? A aceitação. Aceitar, Maria, não é gostar. Não é gostar. Ah, eu gosto, não é gostar. Aceitar é muito maior que gostar. Aceitar é o reconhecimento, é o integrar-se ao que está acontecendo. É você conseguir mergulhar. Eu vi, por coincidência, eu vi uma matéria da Adriane Galisteu, que ela fala assim, que envelhecer não é legal envelhecer. Né? Ela fala assim, não sei, a edição, né, o recorte que pegou, não é legal envelhecer, isso aqui. É diferente eu dizer, por exemplo, tem muitas coisas que eu não gosto, mas eu aceito. E eu estou tentando lidar da melhor forma possível. Isso é muito importante. Né? Você não tem que gostar necessariamente de tudo que é imposto na nossa vida. Mas a gente pode aceitar, e a gente pode se integrar a isso, e a gente pode se reconhecer nisso. E esse reconhecimento de nós, seja qual for a etapa da nossa vida, isso é muito valioso. sim, Né? Quando eu reconheço o que está acontecendo comigo, é que nem quando você tem um diagnóstico, né? Tem sim. um diagnóstico, pô, não queria, pô, que horror. Mas nossa, querer obrigar a pessoa. Não, é difícil, né? É doloroso, mas será que eu não posso trabalhar a minha aceitação para fazer o melhor que eu posso sobre isso? Então, Isso. esse movimento é muito valioso. O melhor que eu posso fazer, né? Não lutar contra, não negar, não brigar, não ruminar, não rejeitar, né? Ficar rejeitando. Pô, esse é o lugar que eu tô? E Aceita esse assim, lugar, pô. Assuma esse lugar. e vou mais além, assim, eu não quero colocar do ponto de vista religioso, porque não é esse, mas assim, das leis do universo, o quão triste, se você olhar de fora,
Você não quer. Assim, é como se fosse uma criança mimada. Olha, eu quero ficar até os 40. Eu quero ficar até os 50. E depois, Deus, sei lá o quê, não, não mais. Entendeu? Peraí, a vida não é assim. A vida é criança, adolescente, entendeu? Então, assim, não dá para você ter uma postura de infantil com relação assim, tem um monte de desaceleração, tem isso aqui, mas, isso falou, as ferramentas vão desde procedimentos que vão te deixar bonita, claro, mas as ferramentas vão de um exercício de peso que você vai ter que fazer para você Isso, conseguir levar sacolas, carregar o cachorro, carregar o isso. neto. Quando eu tiver 70 anos, eu quero carregar meu neto, eu não quero não carregar, eu não quero cair como os velhos de hoje, os velhos de 75, 80, por que eles caem? Porque ninguém foi treinado para fazer musculação, ninguém foi. Então, aqui, o Mas que eu também falo para essa mulher e que pela eu quero. desinformação, né? Pela desinformação também, né? Desinformação, porque Uhum. ninguém, assim, ninguém falava sobre É, isso. Né? sim, Então, hoje sim. é a primeira vez, é o primeiro momento que a gente tem a oportunidade de estar É, falando e reconhecendo e falando, ó, tem isso aqui. é, O que que eu é. vou melhorar para eu ficar, o que que eu vou usar aqui de forma consciente para eu melhorar lá no futuro? Para Claro. eu ter uns 60, uns 70, 80 aqui, a gente podendo fazer live, a gente está com a cabeça boa, a gente. Claro que geneticamente tem pessoas que vão ter isso, aquilo, ou uma doença grave, É. infelizmente, mas o quanto na prevenção que a gente pode atuar. Agora, se a gente fica com a cabeça, eu não quero, eu não sou, eu não isso, não me fala, você perde muito tempo. Você não acha? Eu acho, por isso que eu estava falando. E não vai Eu dar acho que certo. não, e é tão interessante, estava voltando aqui no comentário do nosso amigo Rodrigo aqui, né, que fez o comentário feliz, foi feliz o Quem tiver aqui comentário, agora rendeu, não sabe. não É. sabe. Para você que chegou agora, Rodrigão fez um comentário aqui, os comentários estavam ativados, a Maria Cândida leu, Rodrigo escreveu assim, esta mulher de cima já foi bonita. Na verdade, ele queria dizer que agora ela é maravilhosa, né, Maria Cândida? Mas tudo bem, a gente está Não, não só. foi Ó, isso. Mas a gente fez uma live falando de tudo isso, a foi gente amou. maravilhoso, maravilhoso. Não, porque o que eu queria dizer é assim, eu acho que o ser humano, ele quer muitas vezes lutar contra a finitude, né? Acho que Sim. existe um desejo de que a finitude não exista, de que me lembrou um pouco a turma da Mônica, que estava sempre novinho, né? Aí o Maurício de Souza falou assim, não, deixa eu fazer, porque todo mundo envelheceu, a turma da Mônica tem que envelhecer também, né? E aí ele fez a versão da Mônica mais velha, do Cebolinha mais velho e tal. Porque é isso, né? As pessoas têm uma resistência de entender que as coisas acabam, as pessoas envelhecem, as pessoas morrem, as pessoas têm rugas, as pessoas mudam, né? A pessoa quer fazer lá 30 anos de reunião de turma, 40, 50 anos, que ninguém mude, quer que todo mundo esteja igual. Nossa, fulano está barrigudo, fulana está velha. Fulano... Sim, gente, o tempo passou. Né? Nós mudamos, eu não tenho a carinha que eu tinha quando eu tinha 20 anos, muito menos o corpo que eu tinha, é a vida. E ao invés de a gente ficar fechado no corpo, na cara, que a gente possa mergulhar um pouco mais na história. Sim. Porque eu acho que uma das coisas mais. De novo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Meu. Eu, durante muito tempo, até meio como vou dizer, eu tenho vergonha de falar isso, mas é verdade e eu acho que o meu exemplo inspira as pessoas, tá? Eu fui uma menina que eu tinha um corpo muito bonito, quando eu era mais novinha. E eu achava, na época, que eu precisava sempre estar de barriga de fora. Sempre. Todas as roupas que eu usava, eu tinha que estar de barriga de fora. Verdade. Eu achava que eu achava que eu era um corpo. Não é verdade, eu achava que era um corpo. Aí eu tinha um namorado que ele virou pra mim e falou assim, escuta, você não... E eu tinha que usar barriga de fora, decote e tal, nada contra, tá? Mas eu lembro que uma vez um namorado com educação falou assim pra mim, escuta, você não usa uma roupinha mais fechada, assim, e tal? Porque você vai ficar bonita também com uma roupinha mais fechada. Eu, adolescente. E aí nossa, eu tinha que usar roupa, eu tinha que ser justo, eu tinha que ser barriga de fora, porque
eu me reduzia ao meu corpo. Eu achava que eu era um corpo. Eu não via outra, eu não confiava nas minhas outras potências. Eu não reconhecia minhas outras potências. Eu não achava que eu tinha nada mais poderoso que o meu corpo. E maravilhoso ter um corpo legal, mas é muito ruim, é muito vazio você não encontrar mais nada para se agarrar. E isso me deprimia, isso me gerava ansiedade. E eu vou te dizer, quando eu comecei a me trabalhar, quando eu comecei a pegar mais firme na terapia, quando eu comecei a aumentar a minha autoestima, olha que louco, né? Porque quem olhava falava assim, nossa, essa daí tem uma autoestima maravilhosa, ela é bonita, ela tem um corpão e tal. Não era verdade. Minha autoestima era baixa, eu não gostava de mim, eu era insegura, eu não conseguia fazer relacionamentos profundos, eu tinha valores muito questionáveis. E eu acho que quando eu comecei a olhar que assim, não, legal ter um corpo legal, bacana, mas eu sou mais do que isso. Quando eu comecei a perceber minha competência, quando eu comecei a ver que, nossa, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu consigo completar, isso aqui eu consigo me dar bem, pô, isso é bacana que eu fiz. Quando a minha autoestima começou a crescer e eu percebi que eu era mais que um corpo e que eu tinha um cérebro e que esse cérebro ele poderia fazer diferença na minha vida e na vida dos outros, eu ampliei. Então eu poderia estar de camiseta, eu poderia não ter o corpo perfeito, eu poderia estar sem a barriga de fora e que eu ia me achar bonita. E a beleza não está só na estética, a beleza está dentro. Com certeza. Então a beleza está quando eu abria minha boca, sabe? Quando eu falava. E aí eu via que as pessoas gostavam de mim, as pessoas me ouviam, não pelo meu corpinho bonito, mas as pessoas me ouviam, podia até ser, não era feia, não é isso, mas elas me ouviam porque eu tinha o que falar. Eu não estava mais vazia, sabe? E então, por que eu estou dizendo isso? Porque a aparência, ela tem a sua importância, como a Fernanda Montenegro diz, né? A aparência, claro, é algo que impacta nos primeiros 15 minutos, mas depois você tem que ter mais a oferecer. Então, assim, não se prenda à estética. Nós estamos no mundo da tecnologia, das selfies, dos filtros, da perfeição, e o cara que escreve isso, ele espera o quê? Que você esteja o quê aqui? Com o cabelo pintado, toda, sei lá, preenchimento, com botox, que você fique lutando ao máximo para parecer que você tem 20 anos. Você não tem 20 anos. Eu também não tenho. Então, que a gente consiga reconhecer finitude, que a gente consiga abraçar nossas fases, que a gente perceba a beleza nas nossas fases, que a gente perceba a nossa beleza interna. Eu vou te falar, eu não tenho o corpo que eu tinha com 20 anos, mas eu me acho muito mais bonita. Porque a minha beleza hoje, ela não está na minha estética, ela está em mim. A beleza maior é um coração bom. A beleza maior é a postura generosa que você tem na vida. Humilde, respeitosa. Eu acho que a beleza maior é saber olhar para o outro, é saber escutar, é saber ter uma postura carinhosa, afetiva, ser uma boa amiga, ser uma boa mãe, ser uma boa filha, ser uma boa profissional, cumprir com aquilo que se propõe, é ter orgulho de você, é deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, putz, que legal aquilo que eu fiz, que bacana a forma que eu agi, pô, eu tô orgulhosa de mim. Essa beleza em ser o melhor que se pode ser é algo que o tempo não acaba, ele aprimora, né? Nem quando a gente passa para o outro lado. E é aí que as conexões acontecem. É aí que essa conexão, as pessoas que estão assistindo estão percebendo o amor que existe entre a gente e o amor que existe, né, como ser humano, e o amor que a gente quer ultrapassar e que todas realmente achem essa sua beleza, se olhem no espelho com um pouco mais de generosidade e que vão aos poucos entendendo esses momentos e vendo que, nossa, isso aqui é tão importante.
me deram para eu performar, para eu ser uma pessoa útil nessa sociedade que precisa de tanto, e não só com as loucuras. Mas a gente gosta, a gente vai ficar bonita, a gente quer ficar bonita sempre, mas respeitando todos os momentos. Eu acho que foi linda a nossa live. Muito Foi obrigada, mesmo, Pamela, querida. pela sua Obrigada eu. generosidade. Obrigada Eu, eu. Eu a adoro gente, conversar com você. Te agradeço pela oportunidade aqui. eu que te agradeço. Eu vou agora seguir Vai, para as outras. A gente vai falar vai sobre sim. menopausa e sexualidade Demais. às 8 horas e menopausa e trabalho às Tá, eu vou 9 só horas da deixar um noite. convite aqui, tá bom? Vou falar para todo mundo baixar o aplicativo Psiap, que é o meu aplicativo de atendimento psicológico. A gente está falando da importância do autoconhecimento, a gente está falando da importância da saúde emocional. Então, baixa aí no seu aplicativo Psiap, no seu celular, o Psiap, e faça a sua sessão de terapia depois das lives da Maria Cândida aqui, tá Olha, bom? Você pode escolher o profissional a partir de R$ 50. Todos os valores que você possa espera imaginar, as aí, linhas. mas se eu, por exemplo, eu tô aqui, a mulher tá aqui, ela quer fazer uma terapia, ela entrando no aplicativo, ela pode fazer agora uma terapia? Agora, agora. Que maravilhoso! Se ela assistir essa live 2 da manhã, tem alguém para atender ela lá. Eu Putz, tenho que um time de maravilha! quase 2.000 psicólogas e psicólogos, todos das linhas mais variadas, todos passam por curadoria comigo, todos são homologados, são formados em psicologia, são capacitados. O valor é de R$ 50, há outros valores, porque tem profissionais recém-formados, tem profissionais que têm muitos anos de atendimento. Eu atendo lá também, né? Então, não deixe de fazer sua terapia. A Maria Que Cândida legal! faz, eu faço. Então, assim, terminou a live, você está aquecido, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, durante a semana, você pode agendar, você pode fazer a sessão imediatamente ou você faz a sessão agendada. PSIAP, P-S-I-A-P-P. App. Isso, Maravilhoso, tá? maravilhoso. Ó, beijo. Eu vou assistir Beijo! agora a outra live. Beijo. Love you! Tchau.